Foi assim, no começo dos anos 90, eu fui numa livraria e acabei comprando uma revista que me chamou a atenção na capa. A revista chamava Wizard e era sobre o universo dos quadrinhos nos Estados Unidos. E a capa, que era um folder, se abria, né, e mostrava um grupo de super-heróis que eu nunca tinha ouvido falar, um tal de Wildcats. E também não conhecia essa tal da editora deles, a tal da Image. Porque se chegou alguma coisa aqui no Brasil, chegou muito. E eu ainda estava no interior do Brasil, né? Estava em Sorocaba, então você vê que conseguir algumas coisas desse tipo era muito raro. Mas a Image tem uma história enorme, né? Ela foi publicada no Brasil, ela tem personagens que foram para o cinema. E como eu não entendo muito do assunto, eu resolvi pedir encarecidamente para uma pessoa que acabou de escrever um livro chamado Heróis e Vilões, a história secreta da Image Comics, para me ajudar a esclarecer todo mundo, afinal de contas, o que é essa tal dessa Image. Então, cá temos o senhor Maurício Muniz, um expert no assunto, já escreveu um livro fascinante sobre a história da editora Abril, né? O Império dos Jubis, que eu li de cabo a rabo e fiquei assim fascinado com a pesquisa que esse filho da... Oh, desculpa, não posso xingar você, né? Que o Maurício Pode, fez. amigo, é para isso mesmo. Eu e o E... Manuel, né? Eu e o você, Manuel, né? Manoel. Lá eu dividi com o Manuel. Uhum. Agora, bom, vamos começar do princípio. Quando é que você teve a ideia de escrever um livro sobre a Image? Aí, ó, tá aí, ó. Heróis e Vilões. Bonito, hein? Sabe que... Colorido. você vê? Sabe que nesse nosso mercado de trabalho, nessa nossa profissão, tudo é muito, vem assim, de um certo, de uma inspiração, né? Um dia É. você tem uma inspiração para fazer uma obra, uma grande obra, né? No caso do livro da Image, não foi uma inspiração, foi uma encomenda, de certa maneira. De certa maneira, não, foi 80% uma encomenda. Eu sempre tive vontade ou pensava no assunto de escrever ou um livro sobre os quadrinhos nos anos 90, né, que foi uma década muito conturbada, ou escrever um livro sobre a Image Comics, né, que talvez seja a melhor representante ali do que foram os quadrinhos nos anos 90, né? E a gente pode entrar em assunto por que a Image mudou tanto o mercado. E só que um dia o Wilson Simoneto, que é o organizador junto com a Helena Hernandes, né, do evento GBSP Festival, teve a terceira temporada agora, ele teve a ideia de lançar lançar um livro numa edição do evento. E ele, conversando, ele falou, me convidou, me contratou, me encomendou um livro sobre a história da Image Comics, que também é uma editora que ele gosta muito. Ele gosta muito. E foi a partir daí, cara, que começou. Na verdade, como todo livro, você sabe disso, talvez, né? A gente fala, meu, beleza, em 6 meses esse livro está pronto, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Império dos Gibis, né? 6 meses eu mato esse livro, lógico que não, né, cara? Demorou 2 anos para fazer, era para ter lançado o livro na primeira edição do evento e acabamos conseguindo lançar agora na terceira edição do evento do GBSP Festival em setembro. Mas esse foi um livro encomendado que, assim, uniu o útil ao agradável, uma vontade que eu tinha, ele encomendou a edição do livro, a redação, né, que eu fizesse o livro. Aí o Manuel de Souza, que foi meu parceiro no Império dos Gibis, a gente já trabalha há muitos anos antes, juntos, acabou também entrando na brincadeira e lançamos o livro pela Heróica, né, que é a editora do Manuel. Que Uhum. muita gente acha que é minha editora também, não é. Eu sempre tenho que falar, não, não é minha, é só do Manuel, né? O pessoal falou, por que vocês não lançam tal coisa na Heróica? Eu falei, dá ideia pro Manuel, não sou eu não sou o dono lá. E foi assim que criou-se esse livro, que veio existir este livro, do qual eu me orgulho muito, achei que ficou um trabalho bem bacana, bem divertido, tem Uhum. muitas ilustrações, contando a revolução que a Image Comics causou no mercado americano a partir de 1992. Por que você... aliás, qual o motivo de tanta demora? Já que você trava... E, ó, cá entre nós, esse livro, em termos de páginas, tem menos páginas do que o livro do Império, e o Império tem depoimento, tem pesquisa, tem material de hemeroteca, tem um monte de coisa. Eu imaginei que você
Eu imaginava que você tinha demorado muito mais tempo nesse do que no livro da Image. Qual foi o gato dessa história? O livro da Abril foi feito em parceria, eu e o Manuel. Acho que eu já falei isso algumas vezes, mas a gente tinha uma ideia de fazer um livro de 240 páginas, cara. O livro da Abril. Daqui a pouco a gente viu, começamos a entrevistar. Que eu falar, entrevista com o Figa, que foi 8 horas de entrevista num restaurante. Já falou, meu, esse livro não vai poder ter isso. Que passou por 560 páginas de 6 meses que a gente achou que ia demorar a fazer o livro, e demorou 1 ano e meio. Esse aqui, no caso, o que aconteceu é o seguinte: comecei a pesquisa, o que é um problema em si, porque se você for procurar por aí na Amazon, em livrarias gringas, cara, não tem um livro sobre a história da Image Comics. Não existe um livro para você. Porque a gente sabe, a gente como jornalista, a gente consulta várias fontes para criar um produto, né? Você vai pegar a fonte, pesquisar, comparar, ver se é aquilo mesmo, procurar mais de uma fonte para ver se a informação está correta. O que acontece quando você descobre que você vai escrever um livro sobre algo que ninguém nunca escreveu? Um assunto que ninguém nunca escreveu um livro. Existe um livro de entrevistas com os caras da Image, fala um pouquinho da editora, fala um pouquinho de cada um e tem uma entrevista, e tem entrevistas, que é um livro daquela Tomorrow's Publishing, que é uma editora especializada em livros e quadrinhos. O Jim Valentino fez uma coisa que me ajudou muito, que foi ele fez um timeline da história da Image Comics, uma edição fininha assim, de tópicos, né? Que gozado. Eu comprei aqui também, comprei em 2022, no começo de 2022, final de 2022. Eu comprei o livro, que não é um livro, é uma revista de, acho que 64 páginas, sabe? Formato quadrinho mesmo, em que ele foi ticando, primeira reunião do que viriam seus sócios da Image Comics, tal data. Não sei o quê, segunda reunião, tal data, né? Lançamento do Spawn, tal data. Isso me ajudou muito a ter um direcionamento cronológico dos fatos, né? Mas não tinha detalhes, cara. São tópicozinhos mesmo. Então, já complicou a situação toda quando eu fui atrás do material das fontes. Então, já descobri que não tinha livro. O que eu tive que fazer? Procurar revistas, muitas da época. Como você citou, a Wizard, as Wizards americanas da época, outras revistas como Comics Review, um monte de revistas. Muitas dessas revistas nem não existem mais, né? Eu tinha uma coleção grande da Wizard na época, nos anos 90 ali, que eu não tenho mais, joguei fora. Você para frente, nem sei o que eu fiz. Nunca pensei, vou guardar essas revistas, porque um dia eu vou querer escrever um livro sobre a Image Comics, né? Nunca, né, que eu ia pensar isso. 30 anos depois, né? Daqui a 30 anos acho que eu vou querer escrever um livro sobre a Image, é melhor guardar essas revistas. Nunca pensei. Então, cara, tive que ir atrás de scan de revista, scan da Image, scan da Wizard, revistas escaneadas pela internet. Tive que procurar entrevistas dos caras, entrevistas antigas, que eu adoro, que acho que uma das melhores fontes que tem é a entrevista, né? Que o cara está contando sua própria história. Então, isso já foi, de certa maneira, um dificultador do processo. Tá? O livro também cresceu, como o Império dos Gibis, ele cresceu à medida que ele foi sendo feito. Eu fui descobrindo muita coisa. Eu fico feliz que tem muita gente boa, vamos chamar assim, desse mercado, que entende muito de quadrinhos também, e que leu o livro e falou, olha, metade, pelo menos, do que você descobriu e colocou ali, eu não sabia. E eu fico feliz, mas também falo, realmente, nem eu sabia muita coisa do que está ali. Muita coisa eu fui descobrindo, né? Daí você puxa uma coisa, puxa outra, uma coisa, puxa outra, e o livro foi aumentando. Então, o processo criativo dele, o processo de produção dele já se estendeu. Eu também tive uma doencinha, né? No final de 2023, eu tive um piripaque repentino, que veio do nada, 45 dias no hospital, mas alguns meses me recuperando em casa, que um troço que me veio do nada, assim, mas que foi sério bastante para eu achar que eu não ia acabar o livro. Ave Maria. Que eu não falei, bom, esse livro acho que não vou ver o fim, né? E eu brinco, porque as primeiras pessoas que foram me visitar no hospital foi o Wilson Simoneto,
E a Helena Hernandes, eu falei lá, né? Foram ver se o investimento vai render, né? Foram ver se vai sair o livro. Né? Correram lá. Maurício? Que Maurício? Tô preocupado com o livro, né? Tô zoando, coitados. Nossa, eu fiquei. Né, eles deram uma força muito grande lá no hospital mesmo. Então, cara, por uma e outras coisas, né? É assim, o Wilson me contratou para fazer o livro, mas ele, assim, eu não podia me dedicar só ao livro também, né? Porque eu trabalho com outras coisas, né? Com assessoria para editoras, com Sim. tradução, com edição, essas coisas. Então, eu tinha que equilibrar essas coisas. Mas é sempre livro, eu não sei qual é a sua experiência, mas dos 3 livros que eu 2 que eu fui coautor e esse que eu fui autor sozinho, cara, é sempre a mesma coisa que você acha. Fala, bom, cara, tem experiência, em 6 meses botar isso aí. E nunca é 6 meses, nunca é 6 Não. meses. Para fazer o trabalho direito, demora, né? Para fazer um trabalho, talvez um trabalho de ficção, se você for escrever uma história, você consegue escrever em 6 meses, né? Talvez Stephen King com 2, 3 livros por ano, que não nos deixa mentir. Mas o Verdade. trabalho, vai ser um trabalho sério, jornalístico, né? Que muita gente nem considera. Mas você escreve sobre quadrinhos, você escreve sobre cinema. Isso não é trabalho jornalístico, né? Né? A gente sabe que né? Fazer um trabalho decente, ter as fontes corretas, as informações corretas, dá um trabalho grande, né? Foi o que aconteceu, cara. Interessante, porque quando você resolve desenvolver um projeto para que vai contar uma parte da história de um determinado segmento, as pessoas não imaginam que o trabalho que dá você pesquisar e pesquisar. Eu estou querendo fazer um outro tipo de trabalho e eu pedi para ter acesso lá na Hemeroteca da Mário de Andrade, onde eu pesquisei uma boa parte de coisas do meu primeiro livro, né? O Almanaque dos Seriados. Agora, a burocracia para você conseguir um dia para você ir lá pesquisar Não. mudou infernalmente. Eu já tive que responder 4 e-mails do pedido original. Não, mas você esqueceu tal coisa. Não, mas está lá. Não, mas não está no campo. Ai, meu Deus do céu. Bom, não importa. O importa é que, de qualquer maneira, a gente tem que mergulhar nisso para poder fazer a coisa funcionar, né? Para o Império dos Gibis, de certa maneira, é mais fácil, né? Tem muita coisa que foi escrita sobre a história da editora Abril, até em jornais. Eu pesquisei edições dos anos 80, por exemplo, da Folha de São Paulo e do Estadão, para escrever sobre o lançamento, você vê, para escrever sobre o lançamento do Cavaleiro das Trevas aqui, nos anos 80, tá? Ah, Um dia conversando com você, você comentou uma coisa, lembra? Acho que foi do Cláudio Marra, isso. daí eu falei, cara, essa história é legal, já vai entrar no livro. Então, o processo é muito assim, né? De você vai descobrindo informação, uma coisa puxa a outra, alguém comenta uma coisa, sabe? Cara, e aí é mais complicado de vez em quando, porque tem coisas que eu não coloquei no livro, que eu não pude provar. Eu não tive como provar. Eu sabia da história, assim, o exemplo que eu mais uso, assim, quando saiu o Spawn, primeira edição, né, ali em julho, agosto de 92, Que foi vendeu pela um Globo, caminhão, né? né? Não, mas eu falo da Image mesmo. Aqui foi pela Abril, o Spawn foi pela Abril, o Outcast foi pela Globo, só que não Tá. saiu nos Estados Unidos mesmo, né? Foi o gibi Ah, mais independente, mais vendido da época, até então. Vendeu mais de 2 milhões de exemplares, né? O Youngblood vendeu 1 carai. milhão e pouco, né? De exemplares. E daí teve uma coisa, na época que o pessoal comentou que uma empresa de investimentos, olha isso, sugeriu aos seus clientes que comprassem a segunda edição do Spawn, porque ia valorizar muito um dia, era um bom investimento. Que legal. A gente comentou isso, que eu trabalhava na Devir nessa época, né? Ou estava perto de entrar na Devir, depois. Agora, cara, daí foi, puta história legal para colocar no livro. E para achar essa história? Revirei, cara, revirei a internet, revirei revista, fui atrás de tudo. Não tem. Então, assim, você não pode provar que existiu, sabe? Para dar. Não põe, né? Tu pode até colocar como um boato, né? Na época teve até o boato, né? Mas o legal é colocar ali a informação, que empresa que era, né? Que deu, né? O que entra também no cerne do livro um pouco, porque a Image se beneficiou muito do público, né? Dos leitores acharem
que os gibis ali iam valer $1 milhão cada um dia. Porque o Action Comics, a primeira aparição do Super-Homem, Action Comics 1, estava sendo vendido por $1 milhão na época. Então os caras acharam que, eu falo muito disso no livro, né? Então isso aqui também, né? Porque você já está vendendo, aí, o Homem-Aranha que esse tal de McFarlane fazia, vendeu 1.700.000. Desse X-Force, desse tal de Rob Liefeld, vendeu 1 milhão e pouco também. Não, mais, né? Vendeu. O X-Men vendeu 7 milhões de exemplares. Então esses gibis que estão lançando da Image vai vender, vai valorizar muito um dia, né? Cara, não vai, né? Por que o Action Comics vale 1 milhão, né? Porque o Action Comics tem meia dúzia no mundo, né? É o gibi mais raro de se achar, né? É um gibi importante e é muito raro de se achar. Cara, com 7 milhões de exemplares do X-Men do Jim Lee, nunca essa porcaria vai virar rara, né, cara? Nunca vai valer. Você encontra em lojas, se tiver, você encontra na caixa de $1. Na caixa de $1. Mas a Image se beneficiou muito disso no começo. As gibis venderam muito. Foi uma mistura, né? De quem comprava e acompanhava Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld na Marvel. Eles criaram uma editora deles, todo aquele buchiche, os caras atraíram a atenção do mercado. A gente fala muito disso no livro, que eles atraíram a atenção do mundo real. Não era só o Wizard e revistas, a Comics Journal que falava, né, da Image, né? Saiu matéria de TV, saiu matéria em jornal, saiu matéria num monte de lugar. Inclusive vídeos, né? Eu achei vídeos dessas matérias em programas americanos da época no YouTube, que ajudou também como fonte, né? Então, o pessoal achava que essas revistas iam valer bilhões de dólares um dia, né? Então, era um misto de quem comprava, era um misto de o cara comprava porque queria saber qual é que era, que movimento novo era aquele nos quadrinhos. Nunca quis ler Batman e Homem-Aranha, porque, sei lá, começou há 50 anos esses gibis. Como é que eu vou pegar a história no meio, né? Ave Maria, né? Que é um problema que as pessoas. Não, você meio que. Gibi a gente sabe que gibi você pode pegar de qualquer ponto, mais ou menos, né? Você vai entender, né? As coisas se renovam, eles mesmo têm os reboots dele. Mas para quem é de fora, o cara fala: nunca li, não vou. Como é que eu vou começar do meio, né? Não tem nem filme ainda, não tem filme de Hollywood para entender o que está acontecendo. Então, quando surgiu esse universo novo da Image, muita gente embalou. E também embalou os caras que eram especuladores. Cara que estava comprando porque achava que um dia ia valer muito dinheiro aquilo e ele ia vender. Eu falo muito disso no livro, é engraçado, né? É um processo engraçado, né? Mas uma coisa, o que eu deixo muito claro no livro, e eu sei que eu estou falando demais, pode me interromper quando você quiser, realmente que eu quis mostrar a evolução da Image, né, cara? Porque aquele material que saiu no começo daqui, que saiu aqui, né? Aqui chegou com 4 anos de atraso, né? O Spawn foi o primeiro lançamento da Image. Não, desculpa, o primeiro lançamento da Image. Foi. Foi Youngblood. Não, mas lá nos Estados Unidos o primeiro foi Youngblood. E depois o Spawn. Aqui o primeiro que saiu foi em Spawn em 96. Ou seja, chegou 3 anos atrasado, né? 4 anos atrasado. No Brasil começou a sair o material da Image, né? E era aquele material que, vamos ser sinceros, hoje eu admiro muito mais esse material do que eu admirava na época. Eu li os começos de todas aquelas séries. Spawn foi o que eu mais comprei, assim, acho que eu comprei 25 números do Spawn na época. E, cara, mas a história era complicada, né? Não era uma história elaboradíssima, como os caras eram desenhistas, eles não sabiam estruturar um roteiro, sei lá, como um Alan Moore, ou até como um John Byrne, né? Os caras não conseguiam estruturar, então as histórias deixavam a desejar. Então eu comecei meio a largar a mão. Hoje eu admiro muito mais esse material, não só por causa do livro, mas pela energia que esse material tinha, sabe? Que eram realmente... Coisa nova, né? Mas eu deixo muito claro no livro que a Image foi criada por 7 caras, 6, porque o Wilson Portácio acabou não participando mesmo, que a irmã dele faleceu, e tem um monte de problema de família. Ficaram 6, né? O Rob Liefeld, o Jim Lee, Todd McFarlane, Jim Valentino, o Eric Larsen e o Silvestre, o Marco Silvestre. Cara, eram 6 caras que eles realmente amavam gibis. Eles gostavam de quadrinhos mesmo. Então, eles estavam ali vivendo o sonho deles. Tanto que, e o livro mostra muito isso, eles eram ótimos artistas. Eles podiam até não escrever história bem,
mas eram ótimos artistas, eles conseguiam fazer gibis que vendiam, só que o que eles não eram empresários. Eles não eram empresários. E isso foi o que fez a Image sofrer muito e se meter em muita complicação logo nos primeiros anos deles. Teve um rolo que eu lembro que discutia esse assunto com o Rob Liefeld, né? Ele parece que ele aplicou alguns golpes financeiros nessa história toda. É isso ou é alguma outra coisa diferente? Olha, meu advogado falou para não comentar dessa maneira. Mas sim, no livro tem. Ele teve ele usou uns artifícios. Tem uma coisa assim que causou alguma polêmica. Tem algumas entrevistas internacionais no livro, né? Por exemplo, do Jim Valenti. As entrevistas, o sonho seria entrevistar os 7 fundadores, né? 6, 7 fundadores da Image. Só que, cara, é muito difícil conseguir uma entrevista com o Jim Lee, que hoje está é publisher da DC Comics, com o McFarlane, né? Com o Rob Liefeld, que ele é super avesso a dar entrevistas. Então, na impossibilidade de conseguir entrevistas com os criadores, a gente conseguiu, eu e o Wilson Simoneto conseguimos entrevistar o Jim Valentino e depois o Eric Larson, né? E depois eu só. Daí, como a gente já tinha esses 2 caras, que por acaso foram publishers da Image, eles atuaram como publishers, falei, cara, vamos tentar entrevistar pelo menos os publishers, né? Daí eu peguei o Larry Marder, que foi diretor executivo, mas na verdade ele agiu como. O livro mostra isso, ele agiu como publisher. E o Eric Stephenson, né? Que é o cara atual, ele está há 20 anos no cargo e foi o que, em grande parte, revolucionou a Image, né? Mas a gente notava, assim, nas entrevistas, fazendo as entrevistas, tinham assuntos que o pessoal não queria falar. E um dos assuntos, assim, que o Jim Valentino saiu pela tangente. O Jim Valentino me deu umas 2, se você lê o livro e tem as entrevistas no final, o Jim Valentino me deu umas 2, 3 cacetadas de coisa que ele não queria responder. Ele não queria responder. E uma delas foi uma pergunta que eu fiz relativa ao quê? Muita gente não sabe isso, e o livro explora. Quando eu falo o livro explora, né? Para os caras falarem, vou comprar o livro, então. Vou comprar o livro desse cara aí que deve estar falando. Mas muita gente não sabe. Um ano depois, ó, vou voltar um pouquinho para você entender o que eu vou falar. O livro começa, a primeira frase do livro é: não existiria a Image Comics se não fosse por Rob Liefeld. Todo o processo que levou a Image Comics a existir foi devido ao Liefeld, que queria fazer um gibi independente dele, ele anunciou o gibi, saiu o anúncio, a Marvel viu, deu-lhe uma comida de rabo, falou, você não pode. Foi aí que ele começou a chamar os outros caras para, vamos fazer um negócio nosso, vamos fazer um negócio nosso, vamos fazer um negócio nosso. Daí veio a Image Comics. Cara, a partir do momento, um ano depois que a Image Comics tinha sido fundada, Rob Liefeld foi lá e abriu uma outra editora só dele, chamada Maximum Press. Só dele. Só dele. Só dele. Onde ele lançou alguns materiais originais, licenciou alguns outros, como Galáctica, o seriado Galáctica, lançou de bi. Muitos desses ele escrevia as histórias, quer dizer, maldade. Não, muitas vezes ele escrevia história, ele fazia as capas, e eu reproduzo no livro o editorial que veio nas primeiras edições dessa revista dele, que é falando: bem-vindo à casa dos quadrinhos realmente independentes, né? Onde os autores vão, nessa Maximum Press, os autores vão trabalhar com o que amam, né? Sem restrições. Aí você fala, mas cacete, o cara não abriu a Image para ser editora realmente independente, para eles poderem trabalhar sem restrições? Por que um ano depois ele abriu outra? Obviamente porque ele não estava 100% satisfeito com a Image, né? Claro, com certeza. E foi uma das perguntas que eu fiz para o Jim Valentino, né? Eu falei, por que o senhor Liefeld abriu uma editora, outra editora, um ano depois da Image? Daí uma das cacetadas, falou, não quero falar não quero ficar falando sobre outras pessoas, você que pergunte para ele. Mas, cara, dentro disso, começaram as várias histórias que levaram à saída do Liefeld. Por exemplo, nessas coisas que o pessoal fala, ele cometeu umas, talvez, aspas, irregularidades, né? Ele, por exemplo, ele começou a usar
gente da Image Comics, diagramador, e até funcionários, para fazer coisas para ele. Para fazer Já que coisas está para aqui, Maximum né? Press. Hã? Já que está aqui, deixa eu aproveitar, né? Então, o cara era diagramador da Image e falava, não, cria um anúncio aí para mim do gibi que eu vou lançar na Maximum Press. Mas quem pagava isso era a Image, né? Então já começou daí os problemas, sabe? Já começou daí a situação estranha. E ele também era o diretor financeiro, né? Eba. Da Image. Então, da Image. Então, assim, quem decidiu o que era pago e como era pago era ele. Então, eu não estou falando que ele fez coisas, mas ele foi acusado de ter feito coisas. Os Claro. sócios acusaram ele. Fui. Cara, pesquisei documentos dos tribunais americanos para falar disso, Uau. falar do que os caras. Como é que foi as acusações, o que Maurício, rolou. tudo bem que a gente sabe que deve ter tido rolo, alguns acusados, outros não resolvidos, mas o material que ele fazia era bom? Do Rob Liefeld. É. Cara, o Mário Barroso vai me xingar agora? Não, tô brincando, porque o Mário Barroso é fã, né? O Mário Barroso, pra quem não sabe, foi editor da Abril durante anos, ele foi uma das forças motrizes para trazer Image para o Brasil. A Abril trouxe, né? O Youngblood também. O Mário é fã do Rob Liefeld. Cara, eu não gostava do material do Liefeld na época, ou pelo menos assim, eu não gostava de 90% do material do Liefeld na época. O que ele publicava? Qual que eram os personagens que ele fazia? Então, cada um dos caras da Image, né? Cada um dos sócios tinha o seu próprio estúdio. A Image era uma editora, mas era um selo, era um guarda-chuva, Sim. né? Era uma empresa que existia, mas era uma empresa guarda-chuva sobre o qual estavam 6 outras empresas dos 6 donos da marca Image que trabalhavam. Então, o McFarlane tinha o seu Todd McFarlane Productions, né? Uhum. O Eric Larsen tinha o Highbrow Entertainment, que era o estúdio dele. E o Liefeld tinha o Extreme Studios, que era o estúdio dele que ele lançou. Ele começou com Youngblood, daqui a Youngblood, pouco ele lançou Youngblood, daqui a pouco ele lançou que o Team Youngblood, que era um outro desenvolvimento, Codinome Youngblood, daí umas outras coisas, daí Supreme, daí ele foi lançando várias coisas. Ele foi o cara que mais lançou gibis dentro do selo dele, ali no começo da Image, o que comercialmente era acertado, porque estava tudo vendendo bem, só que a qualidade talvez deixasse a desejar, né? Porque o Spawn se beneficiou muito do desenho do McFarlane, que todo mundo adorava, então o gibi vendeu bem. O Savage Dragon vendia bem menos, mas se beneficiava porque provavelmente o melhor roteirista que tinha ali era o do Eric. começo, o Eric Larsen, que é um gibi divertido até hoje. Já era divertido na época e continua divertido o Savage Dragon, né? Os outros, assim, cara, os outros iam capengando, né? É engraçado que o único gibi que não saiu aqui no Brasil, dos fundadores da Image, originalmente, foi o Shadowhawk, né? Do Jim Valentino. Que, cara, porque era safado. Entre nós. Opinião pessoal, era safado, cara. Eu não tinha. Eu olhava os desenhos daquele e falava, não dá. Não dá, não dá, não tem vontade de ler, não. Cara, mas foi um gibi que vendeu bem pra caramba. De quem que era o White Cats? Jim Lee. Jim Lee. Ah, tá. Vendia muito também. Mas aí que tá, né? Tudo foi deixando de vender depois de um tempo. Tá? E em grande parte, porque os caras, como eu falei, eles eram bons artistas, eles eram roteiristas passáveis, mas a Image começou a melhorar muito quando eles começaram a trazer gente de fora, né? Para escrever os gibis, trouxeram o Keith Giffen, trouxeram o James Robinson, até o Chris Claremont, né? Eles começaram a trazer uns caras de fora para escrever. Mas o problema que se manteve maior ali deles no começo, assim, saiu o gibi e vendia bem. O problema é que o gibi tinha que sair para vender bem, né? E eles não conseguiam manter uma regularidade, eles não conseguiam manter periodicidade nos gibis. Então os gibis atrasavam muito, cara. Os gibis atrasavam muito. Quem menos atrasava era o McFarlane com o Spawn. Mas também, se você for ver,
ele só desenhou mesmo Spawn até o 24, mais ou menos, eles são 24. Depois ele pegou o Greg Capullo. Depois ele pegou o Greg Capullo, ele continuava escrevendo, o Greg Capullo fazia a maior parte da arte, ele fazia algumas coisas só. Mas os outros, todos atrasaram, cara. E quem mais atrasava era o Rob Liefeld. Era o Rob Liefeld. Acho que em 2 anos saíram 7 edições, coisa assim. Nossa! Coisa assim, atrasava muito, atrasava muito. Eu pus uma tabela, assim, dos 2 primeiros anos deles, mostrando quanto saiu de cada, quando que saiu as revistas, para dar uma ideia para o leitor de como a coisa foi complicada. E esses atrasos constantes foram minando a confiança do mercado nos caras. Do mercado. O que era o mercado? O pessoal talvez não saiba, mas nos Estados Unidos não se vende gibi em banca de jornal, mais. Durante muito tempo vendeu, mas lá, assim, algumas coisas ainda vendem, mas é mais raro, né? Até algum material da Image, no começo, foi para a banca de jornal. Eles quiseram vender para a banca de jornal, e foi certo também, porque até vendeu bem. Mas o grosso do mercado são o que a gente tem muito no Brasil hoje, são as lojas de quadrinhos, né? As lojas de quadrinhos que compram os gibis. Então, como é que funciona lá, grosso modo? A editora anuncia, tem um catálogo, você deve ter visto, o catálogo da Diamond, né, um negócio enorme desse tamanho, sai tudo ali que vai sair daqui 3 meses, 2 ou 3 meses, para as lojas poderem pedir. Então, o cara pediu, as lojas pediram, e como é que a loja decide quanto ela vai pedir? Ela conversa ali com os clientes dela, vê quantas cópias, quantos exemplares a loja dele vai comprar, né, para atender os clientes, deixar mais um pouco ali para chegar alguém de repente, e cada loja passa seu pedido para, na época tinha umas 2 ou 3 distribuidoras, né, tinha a Diamond, tinha umas outras que atendiam as editoras. Somava-se aquilo, a editora imprimia em cima daquilo, né? Melhor do que o modelo brasileiro, que o modelo brasileiro ainda hoje, para banca de jornal, né? Vamos imprimir 100 mil, antes fosse 100 mil, hoje está mais para 10 mil, né? Vamos imprimir 10 mil para vender 3 mil, né? Sempre foi a proporção de imaginar que se vender, tem que vender 30% da tiragem de uma revista, quadrinho, do que for. E nos Estados Unidos, a partir dos anos 80, a DC e depois a Marvel mudaram isso. Eles começaram a fazer os gibis. Vamos vender só para as lojas. Então, lojas, quanto vocês vão querer? Tanto. Então, a gente vai imprimir. Total foi 1 milhão de exemplares de tudo. Cara, a gente vai imprimir 1 milhão e 100 mil. Para ter 100 mil para emergência, alguém pediu alguma coisa. Mas não tem aquele negócio. Vamos ter que imprimir 7 milhões para vender 1 milhão, né? Tinha muito encalhe. Então, as lojas começaram. Então, o primeiro Spawn vendeu 2 milhões de exemplares. O segundo vai vender muito parecido. O Youngblood vendeu 1 milhão e pouco, 1 milhão e meio, sei lá. O segundo vai vender muito parecido. Só que, a partir do momento que ia atrasando as revistas iam atrasando. É para sair em agosto a revista. Só ia sair em novembro. O que acontecia? A loja já tinha feito o pedido e pago para receber aquela revista em agosto, que não saiu em agosto. E daí, no próximo catálogo da Image, aquele Youngblood 2, estou dando exemplo, tá? Youngblood 2, que estava anunciado para agosto, que já não saiu em agosto, no catálogo da Diamond já tinha o Youngblood 3. E a loja fala, putz, eu tenho que comprar, né? Eu vou ficar sem. Faz o pedido. E não chega em, sei lá, outubro, que estava prometido para chegar, não chega. O que aconteceu? As lojas começaram a enfiar dinheiro que elas não tinham para reservar gibis que não estavam saindo. E que quando finalmente chegavam na loja, o leitor, o cliente deles, falava, puta, demorou tanto que eu não quero mais. Então o cara ficava com encalhe. Isso virou cara, tem muitos exemplos, eu falo muito disso no livro. Virou uma bola de neve. Que tem gente que bate o pé, e eu ponho isso, que bate o pé que a Image Comics foi a grande responsável pelo fechamento de assim, uns 5 mil lojas de quadrinhos nos Estados Unidos, que foram à falência por causa da Image Comics. Pelo que você está relatando, provavelmente, né? Então, tem gente que, assim,
Eu evito, assim, algumas acusações do livro, vamos chamar da minha opinião, né? Eu Aham. tô usando os fatos, né? Então, eu Uhum. apresento os fatos, o pessoal que tira as opiniões. Assim, mas é um argumento bem consistente de que essas lojas se ferraram em grande parte por causa da Image mesmo. Porque antigamente acontecia, uma editora independente anunciava um gibi, que a Marvel e a DC não atrasavam, ou muito, muito raramente atrasavam. Olha, Batman 500 vai sair em setembro deste ano. Cara, em setembro vai sair o Batman 500, você vai receber. Marvel e DC, que eram as grandes vendas, né? Não atrasavam. Editoras pequenas, sei lá, uma Dark Horse, uma Fantagraphics, Hum. até atrasava de vez em quando. Mas, cara, o cara da loja tinha pedido 3 exemplares do gibi da Fantagraphics, sei lá, 10 do gibi da Dark Horse para atender Negócio. os clientes. Atrasou, não vai ter uma grande influência no fluxo de caixa dele, né? Qual o preço, Não vai. qual o preço médio de um gibi desse tipo na época? Na É. época era, eu tenho que lembrar direito, mas ó, os da Image era 1,95, Ah. $1,95. A média era 1,50. Já tinha passado, né? Aham. Quando eu comecei a comprar gibi americano, era $1 o gibi. Bons tempos. É, e daí eu já pegava e daí você conseguia comprar os anteriores, uns atrasados por 50 centavos, 75 centavos. Mas era 1,50. Agora, cara, daí, beleza, o gibi da Dark Horse, da Fantagraph já atrasou, o cara não vai receber esse mês, vai receber daqui 2 meses, não vai quebrar. A loja vai quebrar por causa disso. Agora, se o cara da loja pediu 1.000, Hum. pediu 500. O cara pediu 500 Spawn, 500 Youngblood, 500 Wildcats. Se isso aqui atrasa um mês, no outro mês atrasou também, eu tive que pagar a próxima edição e não recebi. Uau. Tanto que o mercado americano mudou por causa da Image mesmo. A Image atrasou tanto que as distribuidoras falaram, ó, agora quem você, Hum. a loja comprava e não podia devolver. Como começou a ocorrer muito isso por causa da Image, eles mudaram as regras. Falaram, não, ó, se atrasar mais de 60 dias a entrega de um gibi, o cara pode cancelar o pedido todo. A loja pode cancelar o pedido todo Uau. e a editora tem que devolver o dinheiro para ele. E foi assim, cara. Foi aí, e tem isso no. O Larry Marder, que foi um cara que foi contratado na Image para por ordem na casa, ele instituiu, falou: agora é o seguinte, a gente só vai anunciar um gibi novo, a gente só vai anunciar o Spawn 20 quando o 21 já tiver metade dele desenhado. Hum. Quando tiver metade do 21 desenhado, a gente anuncia o 20, senão não. E os caras se mantiveram. Mas até aí, cara, mas daí foi complicando as coisas, né? Porque daí o McFarlane descobriu que vender bonequinho Era mais dava de mais dinheiro negócio. era mais negócio que vender gibi, né? E foi, e a empresa dele teve filme do Spawn, e teve, É. as coisas foram se diversificando, daí ele colocou outros caras para fazerem, né? O gibi do Spawn. O Wildcats teve desenho animado, sabe? Hum. Teve videogame, O Gente Team teve longa-metragem. longa-metragem. Então, as coisas foram se diversificando. Os caras faziam o quê? Começaram também a deixar de ser o artista que fazia seu gibi para se tornar um empresário. Tinha que Hum. contratar alguém, para fazer o gibi no lugar dele, para o gibi sair, né? Porque o gibi, apesar de tudo, era o carro, era a cara principal da empresa. É legal que você está fazendo um filme de Spawn, um desenho do Wildcats, essas coisas, né? Mas e os gibis, né? Que é o que traz o seu público fiel daí. Então eles começaram. Daí isso também influenciou, né? Nas vendas. Ah, Porque enquanto é o Jim Lee desenhando, é o Max Friend desenhando, a venda é isso aqui. A sim. partir do momento que você começa a colocar outros caras para fazer, a venda diminui, né? E E também ainda influi. ainda com histórias fracas, né? Ainda aí. Mas aí que é um negócio interessante. Esse problema todo dos caras atrasarem, dos caras não poderem cuidar mais do material diretamente, levou a que acontecesse o quê? Eles tiveram que começar a contratar outros caras para fazer os gibis. Inclusive bons roteiristas. Inclusive bons roteiristas. É aí que foi, por exemplo, eu acho que, de certa maneira, o que começou a mudar ali, embora fosse uma coisa paralela, quando saiu o Astro City, do Kurt Busiek. Ah, oh, muito bom. Muito bom. O começo é fantástico. E a Image começou
foi o primeiro gibi da Image elogiado, realmente elogiado por um roteiro, essas coisas. Eles começaram a trazer outros caras, né? Teve as 4 edições que eu acabei de traduzir, né, para a Panini, do Spawn, quem escreveu as 4 edições, né? Alan Moore, Neil Gaiman, Dave Sim e Frank Miller, né? Eles começaram a pegar esses caras que eram bons para escrever. Chegou o Warren Ellis. O Warren Ellis chegou na Wildstorm, que era o estúdio do Jim Lee, e, cara, revolucionou com o Stormwatch, que era um material sensacional, que a Globo lançou aqui, mas lançou o começo, né? Que não era tão legal. Mas, cara, Stormwatch que virou depois Authority, né? Que vai ser o filme, vai ser o filme que vai vir aí na gestão do James Gunn, né? Se essa gestão do James Gunn for para frente, sobreviver. Sim. Mas a Image, o que é hoje? Essa revolução que a Image... Eu conto como começou essa revolução na Image, porque tudo bem, no começo eles trouxeram bons roteiristas para fazer os gibis de super-heróis deles. Daí teve um período quando o Jim Valentino assumiu como publisher, que ele começou a mudar as coisas e trazer gêneros diferentes. Só que teve um problema que assim, ele trouxe uns gêneros diferentes, umas coisas meio safadas, uns gibis meio ruins, assim. E teve uma briga interna. O Larsen tirou depois o Jim Valentino e assumiu como publisher, porque ele queria trazer materiais mais legais, porque eles chega uma hora no livro que você fala, eu conto, né, que eles olhavam o material e falavam, meu, isso aqui parece um gibi da Image, isso aqui não parece gibi de ninguém, por que quem está publicando esse troço, né? E foi logo depois, né? Porque a Image teve também o problema que, assim, saiu o Rob Liefeld, foi saído, né? Ele foi saído, né? Tiraram ele do lado. E daqui a pouco tiraram o Jim Lee saiu também. O Jim Lee vendeu o estúdio dele, que é o Wildstorm, vendeu para DC Comics, né? De surpresa. E foi surpresa mesmo. Assim, eles não sabiam. Foi meio que assim. O Jim Lee ficou 2 anos negociando com a DC. Ele tentou vender para a Marvel primeiro, não rolou. Depois, inclusive por causa do que ele já tinha, que ele teve aquele projeto Heróis Renascem, que o Jim Lee e o Rob Liefeld voltaram para lá, para a Marvel, para fazer algumas edições, né? Durante um ano. E daí o Jim Lee já estava tentando vender. O Jim Lee também é um bom empresário, cara. Ele viu que a coisa estava complicando, que os gibis estavam vendendo menos, ele tinha um monte de funcionário, e falou, meu, tem que garantir que esses caras não vão passar fome, segundo o que ele dizia. Mas ele manteve durante 2 anos em segredo as negociações da venda da Wildstorm para DC. E pelo que contam, foi meio assim. Como é que os outros descobriram? Um dia o Jim Lee chegou, inclusive, não coloca meus gibis no catálogo da Diamond no mês que vem, não, viu? Não, por que não? Então, porque eu vendi para DC. Então os caras souberam meio assim, sabe? Vai ter uma notícia boa e uma notícia ruim. Não, os caras não põe meus gibis no catálogo da Image, na parte da Image, não, viu? Não, mas por que? Você não vai lançar nada? Não, é que eu vendi para DC. Cara, foi punk, foi um momento punk. Tanto que eu acho que ali, de certa maneira, assim, ao longo da pesquisa, me pareceu que os caras ficaram mais pé da vida com o Jim Lee ter escondido o que ele estava fazendo do que com as barbaridades que o Liefeld fez. Uau, que coisa, hein? Porque do Liefeld era meio assim, meu, é o Hobby, o que você vai esperar dele, né? Black mesmo, não dá para confiar. Mas o Jim Lee, parecia o cara todo certinho, aqui, o homem da nossa empresa, né? Uma das caras principais da nossa empresa, de repente falar, então, tudo de bom, passar bem, de um dia para o outro. Mas isso não foi uma boa coisa para a Image? Ser vendida para DC? A Image não, só o Wildstorm, que era o selo do Jim Lee. Sim. O Jim Lee vendeu. Não, para a Image foi complicado, porque eles perderam, assim, a Wildstorm lançava muita coisa. Acho que talvez fosse o selo na época que mais lançava títulos. Então, de um mês para o outro, eles perderam 10 títulos que eles lançavam. E a empresa tinha, assim, a Image faz um negócio diferente. Eles não ganham. Se você lançar um gibi pela Image, eles não vão ganhar nada em cima do que o gibi vender. O que eles vão fazer, assim, eles vão analisar se aquele gibi tem possibilidade, se vale a pena lançar mesmo.
Lançou, você vai pagar uma taxa fixa para eles, de cada edição que você lançar. Tipo, sei lá, eu não consegui descobrir exatamente, tá? Mas tipo, sei lá, $3.000, $5.000. É aquilo que você vai pagar para a Image, que de vez em quando você não vai nem pagar, já vai ser descontado, porque os caras, eles que vão cuidar da distribuição, quando for repassar o dinheiro, eles já pegam esses $5.000, né? Se vendeu 100 exemplares, se vendeu 100 exemplares, não vai ter o próximo, né, mesmo? Daí que não vai ter o segundo mesmo, eles nem lançam. Mas se vendeu 5.000 exemplares, ou, sei lá, virou The Walking Dead, né, que virou aquele sucesso fenomenal, que vendia, sei lá, 200 mil exemplares, a Image vai ganhar o mesmo $5.000. Eles não vão ganhar mais porque a GB vende mais. Então, só que daí quando a Wildstorm saiu de repente, os caras se viram ali com o quê? Um buraco. Porque mesmo os sócios tinham que pagar. Cada gibi que os sócios da Image lançavam, eles tinham que pagar para a Image aquele valor. De repente, os caras se viram com, sei lá, 50, $100.000 a menos no fluxo do mês que vem do caixa e tiveram que correr atrás para lançar muita coisa. E falam que foi aí que lançaram muitos gibis de mulheres de roupas íntimas e armas enormes, porque é o que vendia. O Larry Marder, ele fala isso na entrevista, ele fala, não, mas vendia, o pessoal que xinga, mas vendia. Coisa que o Deodato desenhou para a Image nessa época. Muitos. Eu falo, eu listo assim, eu listo no livro, cara, tudo era motivo, assim, sabe? Para colocar mulheres de pouca roupa com armas enormes, espadas, fazendo assim. Alguns eram bons, outros muito ruins, né? E umas capas horríveis também. Não sei o que os caras pensavam, cara, naquela época, umas capas assim, foto retocada, feia, sabe? Cara, a história da Image é muito, muito curiosa, assim, como esse microcosmo do que foi a partir dos anos 90, assim, o mercado de quadrinhos. Você consegue analisar, na verdade, toda a década de 90, começo dos anos 2000, pela história da Image. As histórias são muito curiosas, muito divertidas. Na verdade, a minha intenção é que o livro fosse muito divertido, sabe? Porque o Império dos Gibis é um livro que eu gosto muito, né? Me orgulho, mas talvez seja um livro um pouco mais sério, né? É quase Sim, um sim. trabalho histórico ali, né? De O que pesquisa fez muito histórica. bem. Muito obrigado. O da Image, esse livro Heróis e Vilões, também é um trabalho de pesquisa, um trabalho de documentação histórica, mas eu queria que ele fosse mais divertido, mais ágil, mais divertido. E foi fácil, de certa maneira, porque, cara, é muita coisa, é muita coisa. Mas é engraçado que, assim, as histórias mais periclitantes da Image ocorreram nos 15 primeiros anos. Nos 15 primeiros anos dela. A partir do momento ali que o Eric Stephenson assumiu como publisher e deu um rumo mais sério para a editora, tem coisas interessantes que aconteceram, mas se você nota, eu falo isso no livro, diminuiu a quantidade de briga, desgraça, confusão de bastidor, assim, diminuiu bastante. Mas, cara, os primeiros anos da Image daí um seriado de TV fantástico, assim, daí um seriado de TV assim, misto de drama, humor e até história de ação ali de vez em quando, cara. Me diz uma coisa, o livro tem uma conclusão do tipo, bom, e aí, mas de hoje é assim, então tudo isso foi o passado, o que ela está fazendo hoje? Por isso que eu perguntei, fiz essa questão se ela foi vendida para o DC Comics, mas teve alguma coisa do gênero, não teve? A Image ela não é representada por outro estúdio agora? Não, não. A Image continua Hum, com 4 dos sócios, né? Só que é hum. o Todd McFarlane, o Sportácio, desculpa, o Todd McFarlane, o Jim Valentino, o Eric Larsen e o Max Silvestre, que são 4 dos fundadores, eles ainda continuam. É engraçado que depois da briga o Rob Liefeld voltou a publicar pela Image, mas como um artista independente, né, um material separado. Mas eu trago assim, a história da Image, que eu concluo é isso, que a Image começou com aquela editora que era uns gibis discutíveis na qualidade, principalmente de roteiro, graficamente bonito, mas discutível, e se tornou hoje o selo mais adulto, né? Era gibi para moleque e hoje gibi para adulto, de certa maneira, vamos dizer assim. Com séries policiais, séries de terror,
né? Quadrinho de terror, quadrinho policial, quadrinho de ficção científica, algumas coisas. Os dois melhores quadrinhos do século XXI, para mim, são da Image, que é o Saga, que a Devir lança, e outro que a É, Devir lança também, que é o Chew, né? CHEW. São as duas é. melhores séries de quadrinho, cara, do século XXI, para mim, são da Image, O assim. que, Fora um o que, que, monte de outras coisas. o que ela trata, essas duas que a Devitra lançou? O que elas tratam? O Saga é uma história, uma história de uma guerra espacial na qual um integrante de cada lado, um cara de um lado e uma moça do outro lado, se apaixonam. Ele É, é feito prisioneiro, ela é a guarda da prisão, eles se apaixonam, é, ela engravida e eles fogem juntos. é. E daí os dois lados estão atrás deles. Os dois lados querem acabar com eles, matar eles, e inclusive porque eles tiveram essa filha, né? Essa filha é vista como uma abominação. Eles tiveram uma filha que é vista como uma abominação. Abominação. Então, mas, cara, é assim, realmente tem humor, tem drama, tem ação, é fantástico. O roteiro é do Brian Vaughan, é um material sensacional, sensacional, assim, tem o drama familiar, mas tem o lado leve também, um roteiro muito, muito, muito bom, muito bom. E o True é uma série policial e ficção científica, assim, se passa depois que teve uma gripe aviária que Hum, matou muita gente, mas isso antes dessa outra epidemia que teve de verdade, uhum. já é de antes disso, mas teve uma gripe aviária que matou um monte de gente, então é proibido comer carne de frango no mundo, se proibiu. E por acaso, no meio dessa. Esse é o cenário geral. Mas o que acontece? Tem um detetive, que é um funcionário do governo, né? Do Departamento de Comida e Drogas dos Estados Unidos, né? Não sei se é É o FDA. FDA, Food É, and Drug ele Administration. isso, ele é um funcionário, ele é um agente que ele tem uma peculiaridade. E que depois você vai descobrir que a família inteira dele tem essa peculiaridade. Se ele provar o que for de comida, Né? ele sabe o que aconteceu com aquele negócio antes de chegar naquele ponto da mesa dele. Então, Uau! por exemplo, se ele mordeu uma salsicha e na salsicha, na verdade, tem um pedacinho de carne ali que foi de alguém que foi morto e jogaram na máquina de salsicha. Ah, Ele, coisa de mafioso. ele vai saber, tem um troço que ele vê quem era o cara que foi jogado na máquina de salsicha, quem matou o cara, por que matou, e daí eles vão atrás. Você fala, bom, já é um cenário interessante isso aí. Aliás, ia virar série de TV, né? Tem um projeto que está enrolando faz tempo para virar série de TV. Mas, além disso, começam a acontecer umas coisas muito estranhas no mundo. Aparecem uns símbolos no céu, de repente, uns símbolos brilhantes, numa linguagem que ninguém entende, ninguém sabe o que é, né? Quem escreve? Oi? Quem escreve? Quem é o roteirista? Ah, um cara chamado John Layman. Ah, Ganhou uns Eisner, a série. É um cara que não é muito conhecido, ele escreveu para DC, acho que Detective Comics um tempo aí, umas outras coisas menores. Cara, mas sensacional, sensacional. E ele fez. Eu falo muito da. Teve um momento. Eu falo que eu, na verdade, escrevi esse livro para poder falar de todos os gibis da Image que eu gosto e que não nem saíram no Brasil, em grande parte, né? ah, Depois que ele acabou o Show, ele fez uma outra série chamada Outer Darkness, que é ah. sensacional também, que é uma nave espacial, tipo a Enterprise, só Hum. que é num universo onde as coisas são movidas assim, pelo sobrenatural. Então, o que é o Oba! motor da nave? O motor da nave é um demônio que está lá enclausurado numa Ah. cápsula. Como é que você alimenta esse motor? Sacrifício humano. Você leva 3 caras, joga lá, o demônio come a nave, tem mais meses Ai, que horror! Cara, é fantástico. Uma hora eles estão. Então tem o bruxo, tem a bruxa da tripulação. Quando precisa fazer um feitiço, tem a bruxa. Uma hora lá tem uma história muito boa, que eles estão viajando no espaço, de repente eles dão de cara com o quê? Cara, uma casa mal assombrada, flutuando no espaço. Não, Ave É, Maria. que foi uma casa assombrada famosa da Terra que desapareceu há 500 anos, ninguém sabe como sumiu e não sabe mesmo como é que ela foi parar ali no meio do espaço, tá flutuando, né? Cara,
Mas, cara, esses são os exemplos de tudo que a Image lança hoje que eu acho fantástico, cara. São, assim, os melhores gibis do mercado, na minha opinião. Ou Hoje seja, são... desculpa. Eles viraram alternativa para super-herói. Sim, mas ainda assim, também tendo super-herói. Ainda lançando super-herói também, que eles lançam muita coisa. Invencível, né? Que virou série da Amazon, né? Uma série de outras coisas que eles lançam, também lançam gibi de super-herói, só não é só gibi de super-herói. Cara, uma editora fantástica, assim. Eu acho que o livro retrata um pouco esse caminho que eles trilharam, né? De ser uma editora mais ou menos, que vendia muito. E tem as entrevistas, cara. A entrevista com o Eric Stephenson está no livro e completa, né? E, nossa, o cara se dedicou, ele deu umas respostas muito longas, assim, né? Então, e a gente fala exatamente qual é o futuro da Image, né? Qual é o futuro da Image? Ele fala lá, ele Legal. comenta o que ele acha. Olha, Maurício, o papo foi muito bom, mas agora tem que correr no Devir para pegar esses 2 livros que você indicou, porque eu preciso Putz, ler, né? corra, cara. Pega, Saga e Chu. Meu, muito bom. Eu não sei se o Chu já acabou, acho que já acabou também. O Saga ainda continua, né? Sendo lançado, inclusive, lá. O Chu, fenomenal, cara. Você vai acabar, quando você acaba assim. Quando acaba, o Chu, você pega a capa e fala, ué. Daí você fala. Daí você entende o que aconteceu. Você fala, nossa, cara. Daí você fala, puta, eu vou chorar. Vai escorrer uma lágrima aqui. Né? Cara, mas ó, vão. Ao seu público, seus ouvintes, seus assistidores, eu recomendo a Image Comics, cara. Para quem não conhece. Recomendo o livro também. Se quiser Sim, saber se claro. já é fã ou não. Você pode comprar. Eu acho que está na Amazon à venda. Se não tiver, está no site da editora Heróica, né? Vendendo. Uhum. Maurício, só vou encerrar aqui o programa, mas eu quero perguntar uma outra coisa para você, que não tem nada relação com o nosso papo, e vai deixar as pessoas curiosas. Então, obrigado pelo nosso papo. Agora eu vou também mergulhar, eu quero ler o livro direito, porque eu só vi algumas coisas do PDF que você me mandou. Eu achei a ideia do cacete quando eu vi você discutindo a primeira vez, e parabéns. Você, pelo menos, faz uma coisa que é muito importante hoje em dia, que é registrar a história desse nosso doido mercado de quadrinhos. Isso é muito importante. Que bom. Espero que o pessoal goste. Agradeço a oportunidade, Paulo. E é isso aí. Precisando, estamos aí. Abraços.